Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Marino, Head of Sales da Publia, e hoje a gente vai apresentar para vocês o Publia Responde. O Publia Responde é uma ação onde a gente abriu os nossos canais sociais e os clientes, agências, parceiros, enfim, nos enviaram perguntas e dúvidas, a gente recebeu bastante, e a gente convidou dois especialistas da Publia, a Andiara Consentino, Head de Planejamento, e o Alex Andrade, Head de Mídia Programática da Publia, para bater um papo aqui e responder as perguntas que a gente recebeu. Tudo bem, Alex? E aí, Felipe, tudo certo? Como é que tá? Tudo Vamos- certo? Oi, Andiara, tudo tudo- bom? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Estou motivado aqui para conversar com vocês. A gente recebeu muitas perguntas aí ligadas ao tema do isolamento social, as estratégias digitais, ah, enfim, muita coisa legal. Dividiu aí as perguntas em 4 grupos, 4 blocos. São eles planejamento, público-alvo, investimentos e resultados. Então vamos aí começar pelo planejamento. Primeira pergunta que a gente recebeu tem relação ao planejamento de uma campanha de mídia programática. Então a gente considerando esse período de isolamento e quarentena, o que eu preciso levar em consideração para planejar minha campanha de mídia programática nesse período? E aí eu já adiciono mais uma pergunta que tem relação com essa, que é, vocês acham que são necessárias estratégias diferentes por segmento nessa quarentena? Então, vamos Fiquem à lá. vontade aí para responder. Vou responder por etapas aí, né? Antes da gente falar sobre estratégias aí do período de quarentena, né, de isolamento social, na hora de planejar uma campanha de mídia programática ou de qualquer outra mídia, né, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Então, a gente tem que pensar quem é esse público-alvo, principalmente, não só quem ele é, classe A, B, 18 mais, e né, esse tipo de coisa. Então a gente tem que pensar um pouco mais a fundo. Então a gente precisa saber quem é esse público-alvo, qual que é o comportamento dele, né? Então tentar traçar aí não uma persona, mas o que a gente imagina que esse público-alvo faz de interação em casa, que mídias que ele consome. Então, se eu estou falando de um público jovem, ir atrás aí de dados de qual plataforma que esse público mais consome, como que ele consome, se ele consome mais vídeo, consome mais conteúdo, esse tipo de coisa, né? Então, pensar sempre nisso. E também como que esse tipo de público se relaciona com as marcas. Então, a gente tem vários estudos aí na internet sobre esse tipo de relacionamento, esses dados de plataformas, né? O nosso planejamento sempre pode ajudar aí a achar essas soluções. Mas então, falando de qualquer campanha, esse é o primeiro passo aí para a gente começar a planejar. Falando aí em tempos de isolamento social, né, de quarentena, a gente tem que ficar ligado aí em o que está acontecendo, então, no dia a dia dessas pessoas. Então, a gente sabe, não precisa nem ir atrás, né, mas a gente já viu uma enxurrada de dados aí, de estudos que já fizeram, que as pessoas, elas estão mais em casa, então, elas estão consumindo muito mais conteúdo online. Então, ao mesmo tempo que está lá a TV ligada na casa das pessoas, elas estão com o celular na mão o tempo todo. Então, elas estão baixando mais jogos, elas estão consumindo mais redes sociais, elas estão lendo mais conteúdo. Então, para planejar uma campanha nesse tempo de isolamento, já começa que a gente tem que pensar, então, nesse comportamento. Então, o que essa pessoa está fazendo na casa dela que eu posso aproveitar aí para colocar, né, uma solução para ela? E eu até li esses dias em algum lugar, que eu não vou lembrar o que é, mas acho que foi no LinkedIn, que agora não é o momento de vender, agora é o momento de prestar serviço. Então, a gente tem que pensar muito na mensagem que essa marca vai planejar aí para levar, né? Então, a ideia é falar sobre como que a marca pode ajudar nesse tempo, com quem que ela quer falar, que tipo de serviço que ela pode fazer para ajudar as pessoas nesse tempo de quarentena, né? Seja aí numa distração mental, seja para resolver um problema que ela está tendo no home office, esse tipo de coisa, né? Então, mais ou menos por aí. Aí, falando de segmentos específicos, a gente sempre pensa em segmentos específicos, assim, né? Então, desde aí do dia 1 que a gente começa a trabalhar com as mídias, a gente entende que cada segmento tem sua peculiaridade,
Cada segmento aí tem dados específicos que a gente pode utilizar na mídia programática, né? E tá aí uma das principais vantagens da mídia programática, que é a gente ter dados ricos aí voltados para cada segmento, né? Então, sim, é muito importante pensar em dados específicos para segmento e, além disso, pensar em qual mensagem cada um desses segmentos querem passar para as pessoas nesse tempo de isolamento, né? Então, aí o que você comentou de segmento imobiliário, por exemplo, a gente tem que pensar que agora as pessoas não estão mais podendo ir visitar um apartamento, por exemplo. Então, a marca tem que pensar em como que ela pode mostrar, então, sei lá, fazer um tour virtual, fazer um vídeo, aumentar aí o número de fotos do imóvel, falar certinho quais são as facilidades de pagamento. Então, pensar bem na mensagem que ela quer passar, além dos dados aí que a gente vai segmentar, né? E e-commerce, principalmente, a gente tem aí muitos dados que estão rolando, que várias empresas já fizeram, né? O e-commerce aumentou exponencialmente aí nesse período de quarentena. Então, pessoas que antes não compravam começaram a comprar. E eu acho que a abordagem mais importante das marcas é trazer, então, as facilidades, né, para quem nunca comprou online, provavelmente ela não comprou online por algum motivo. Então, talvez porque ela não sabe se vai poder trocar, ela não sabe como é que vai pagar, ela não sabe se vai servir nela. Então, né, falando de vestuário aí, então trazer essas vantagens, então falar, olha, você pode trocar sua roupa de graça, você pode, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, você pode dividir em sei lá quantas vezes no cartão, tem uma tabela de medidas aqui. Então, comunicar bem aí, então a gente sabe que as pessoas estão mais online, estão comprando mais online, então comunicar qual que é a vantagem de fazer essa compra online, né, que a marca pode oferecer. Nessa ótica também aí de planejamento, e pensando muito no momento atual, tem uma outra variável também que começou a impactar muito, né? Se for pensar, a dinâmica da compra de mídia modificou muito, né? Então, por vários pontos, como a Indiara comentou sobre qual mensagem, qual o público, né? Esse comportamento do público variou, mas a própria dinâmica de compra dos espaços publicitários também mudou, né? As novas palavras-chave que estão vindo no Google como mais buscadas, né? Isso já impacta em como você vai pensar uma campanha, como você vai fazer um plano de mídia digital, o inventário de portais, que está sendo um inventário muito maior, muito mais abrangente, por conta da quantidade de acessos que a gente está tendo nesse boom, né? De todo mundo em home office, de todo mundo super conectado. Então, acho que é uma variável aí que apimenta um pouco, né? Esse processo de planejamento que se tornou um pouco mais personalizado por conta do coronavírus, né? Por conta desse momento que todo mundo está de isolamento. Acho que até puxando o gancho aí, Alex, a gente até fez um estudo, né, aí que saiu no Próximo sobre o impacto aí na compra de mídia, né, então a gente elencou aí alguns segmentos que aumentaram, como é que ficou o CTR aí médio, né, só para dar uma base aí para quem está pensando em anunciar, ver como é que se enquadra ali a compra. Então, está disponível lá o estudo para quem quiser mais alguns dados sobre isso, né. Legal. Legal, bem legal. Então a gente falou aí da importância dos segmentos e ainda no tema planejamento, tem mais uma pergunta aqui. Qual o tempo mínimo recomendado para uma campanha começar a trazer resultados? E aí, considerando tudo isso que a gente acabou de falar, né? Que a campanha ela vai variar de acordo aí com o consumidor, ou enfim, com o segmento que a gente está falando. Tem um tempo mínimo para essa campanha começar a dar resultados quando a gente planeja a campanha? O que o cliente pode esperar ou a agência pode esperar disso? Sim, então, Felipe, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o resultado para o cliente, né? Então, a gente tem diferentes resultados para diferentes momentos, para diferentes clientes. Então, tem cliente que o resultado vai ser um ótimo resultado se ele alcançar mais pessoas, tem cliente que vai querer mais interação com o site, tem cliente que vai querer mais envolvimentos com o post dele. Então, primeiro pensar aí o que é esse resultado, né? E daí, cada resultado, ele vai demorar proporcionalmente aí o tempo, né, da dificuldade desse resultado. Então, por exemplo, se a gente que está falando de um resultado que é
envolvimento com uma publicação, que é um resultado um pouco mais tranquilo comparado com outros, né? Então, daí a gente tem que pensar, vou fazer a campanha lá, vou colocar no mínimo aí uma semana para ver como é que o post se comporta, né? E daí isso provavelmente já vai começar a trazer um resultado. Quando a gente está falando de um resultado mais ou menos conversão, digamos assim, né? Conversão já é um resultado que precisa ser trabalhado algumas fases anteriores ali do funil, né? Quando a gente pensa no funil de compras, que a pessoa ela não só chega, acorda e fala, vou comprar uma bicicleta hoje. Então, ela tem todos os passos aí que ela já fez antes, né? Então, primeiro ela teve ali uma ideia de, vou comprar uma coisa para me exercitar. Então, ela começou a pesquisar o que ela podia comprar, o que ela podia fazer para se exercitar melhor, procurou um monte de marca, viu um monte de conteúdo. Daí, ela pensou, não, acho que eu vou comprar uma bicicleta mesmo. Ela começou a pesquisar marcas de bicicleta, ela começou a ver preço de bicicleta, o que ela queria numa bicicleta, até que aí, depois de um tempo, e a gente está falando aí, vamos dizer, no mínimo um mês que ela ficou pesquisando, né, até ela ter ideia, até ela pesquisar e decidir, aí ela vai querer falar, vou comprar. E daí é quando a gente, né, fazendo todo o planejamento certinho aí de mídia, a gente vai saber quem é essa pessoa e vai mostrar ali no momento certo para ela uma promoção de bicicleta. Daí ela vai falar, opa, agora tá na hora, eu vou. Esse resultado aí vai demorar, digamos, um mês e meio para vir o resultado, mas não que ali a pessoa ter ido na página do cliente, ter lido o conteúdo, não seja um tipo de resultado que a gente também estava trabalhando em cima, né? Mas quando a gente escolhe um resultado para avaliar, a gente precisa ver aí em qual etapa do funil que essa pessoa está, quanto tempo ela demora para passar de uma etapa para outra, e aí sim ver mais ou menos o tempo que isso vai levar, né? E também tem outro fator, principalmente aí falando em conversão, por exemplo, que é o tempo de aprendizado das plataformas, né? Então, nenhuma plataforma você joga lá porque a maioria das plataformas de compra hoje que a gente está falando, né, elas trabalham com inteligência artificial. Então, por isso que é tão bom daí usar essas plataformas para compra de mídia, né? Então, a gente fala lá para a plataforma, olha, eu tenho esse público-alvo, eu tenho essa verba, eu quero gastar tanto, eu quero esse objetivo. Então, aí vai ter todo um algoritmo dentro da plataforma, né, que vai daí fazer teste, vai ver quem é que ela está atingindo, como é que está sendo a interação das pessoas, que tipo de pessoa ela é, que tipo de comportamento que ela tem na internet, e daí, aprendendo tudo isso, ela começa a otimizar a campanha. E daí, a gente geralmente diz que leva uns 15 dias aí, mais ou menos, para a plataforma conseguir aprender tudo e começar, de fato, a otimizar e trazer resultados, né, baseados nos estudos aí que a plataforma faz, né, para o cliente. Então, mais ou menos isso. O que até eu queria complementar, Felipe, a gente fala muito, então, que precisa desse tempo para as ferramentas de compra de mídia, trabalhar com a inteligência artificial, né, e otimizar ali a performance da campanha, mas também tem um aprendizado, né, uma experiência ali do próprio parceiro de veiculação. Então, o próprio parceiro de veiculação, a gente já consegue direcionar caminhos que ele já conhece como mais correto, dada aquela característica de ação publicitária, né? E aí ele já vence um passo de aprendizado de campanha, podendo então acelerar todo esse processo. Seria o quê? Seria eu configurar campanhas publicitárias a partir de um conjunto de abordagens que já eu tenho certeza que vão entregar um determinado resultado. Acho que isso também é um aspecto interessante de como que eu posso trabalhar nesse tempo mínimo de campanha, né? A escolha do parceiro, eu acho que vai muito em cima disso, né? Um parceiro que já tem um know-how, a ponto de dar o start naquela sua ação, um start já vencedor, né? Que já chega ganhando parte do jogo. Isso aí. Entendi, bem legal. Um start não só em relação ao segmento, cliente, quanto à fase ao aprendizado em relação às fases do consumidor também, né? Exatamente. Vamos lá, vamos para uma pergunta de público-alvo, entrando no público-alvo aqui. Pergunta aqui, quais os aspectos mais importantes a serem considerados na estratégia diante
desse consumidor que está comprando mais online? Também é uma pergunta aí do momento, né? As pessoas comprando mais online e tal. Quais os aspectos mais importantes na estratégia? E o perfil desse público, vocês acham que mudou nesse período? Vocês têm alguns dados que vocês possam compartilhar aí com a gente? Pergunta aí de público-alvo. Então, como a gente até comentou um pouquinho ali naquela primeira pergunta, né? Então, sim, não é que o público-alvo mudou, né? O público-alvo, acho que aí para os anunciantes continua o mesmo, porém o comportamento desse público-alvo, que eles talvez já tinham bem consolidados, né? Ele mudou um pouco. Então, por quê? Porque as pessoas estão começando a fazer coisas que elas não faziam antes, né? Seja online, seja até em questão de home office, usar novas ferramentas, aí a interação com a família, né? Então, o comportamento desse consumidor mudou, sim, né? A gente tem vários estudos aí que já levantaram essa bola. Então, o que a gente tem que pensar? Então, primeiro, tem que pensar que na hora de fazer essa estratégia, né? Então, como eu falei, pensar na mensagem certa. Então, a gente sabe que nesse momento as pessoas elas são muito levadas pela emoção, né? Então, marcas que estão ali ajudando, então marcas que se você compra, reverte uma parte da verba para alguma ação social. Então, querendo ou não, a gente sabe que as pessoas são levadas pela emoção, né, em momentos como a gente está vivendo hoje. Então, levar uma mensagem mais leve, né, não pensar tanto aí na venda, mas em o que essa marca pode ajudar, como que ela pode pensar essa estratégia de marketing, né? E, lógico, se manter relevante, então trazer a mensagem de que a marca está lá, mesmo que seja um segmento que não está podendo atuar nesse momento, né? Mas lembrar as pessoas que a marca está lá, então, quem sabe criar algum tipo de conteúdo. O que me vem à cabeça bem rápido, assim, são academias, por exemplo, né? Que elas não estão podendo funcionar. Então, mas por que não fazer um conteúdo aí de exercícios rápidos que as pessoas podem fazer em casa, enquanto não podem ir para academia, dicas de alimentação saudável? Então, continuar sendo relevante, né, se reinventando aí um pouco, já que as pessoas não estão podendo usar esse serviço no momento, mas ficar lá na lembrança das pessoas, né? Então, do mesmo jeito que esse comportamento mudou, então a pessoa não pode se locomover para ir fazer o exercício, essa marca ela pode se reinventar para continuar sendo relevante para as pessoas, né? Então, acho que isso é uma estratégia interessante para esse tipo, né, de segmento que não está conseguindo fazer o seu negócio no momento, né? E daí, pensando no segmento aí que agora, por exemplo, o delivery, né? A gente até viu uma pesquisa da Social Miner que 25% dos entrevistados nunca tinham pedido um delivery antes, né? E passaram a usar frequentemente esse serviço. Então, a gente está falando aí tanto de farmácia, quanto de restaurantes, né? Mercado. Então, as pessoas começaram a descobrir esse serviço. Então, para os segmentos que estão aí dentro, né? Que estão conseguindo oferecer esse serviço, então sempre trazer daí qual que é o diferencial. Então, nesses momentos de crise, deixar claro que esse fornecedor está aí de acordo com as normas, né, do Ministério da Saúde, então, que eles estão lá com o pessoal reduzido, ou que estão usando todos os EPIs necessários, né, que estão fazendo aí, seja comida, seja entrega, com todo o cuidado que precisa, né, então essa é uma estratégia que você tem que pensar sim, porque a pessoa, mesmo que já está acostumada, quem já está acostumada a pedir o delivery, hoje vai ficar ligada nessas coisas. Será que eles fizeram, né? Usaram luva, usaram máscara, porque as pessoas estão com um pouco de medo, né? Então, quebrar um pouco essa barreira, acho que é uma estratégia bem importante aí, se tratando desse tempo de isolamento social. Hein, Felipe? E eu acho que sim, né? A Andiara comentou muito bem ali que todo esse público, né, mudou o alvo do anunciante, mas o comportamento desse público variou. E aí abre uma lacuna de como que eu vou, então, identificar o comportamento do meu público, né? Que comportamento que é esse? É um comportamento que está fazendo o quê? Certo? E aí eu acho que é interessante a gente pensar nas DMPs, né? As Data Management Platforms. São softwares para gerenciar a audiência do anunciante de diferentes pontos de contato. Então, essas ferramentas conseguem mapear os usuários que entram no site do anunciante, usuários de um CRM, de um ERP, por exemplo, né? Enfim, usuários de diferentes pontos de contato e vai identificar justamente o que a gente precisa agora.
bom, esse público que já é seu cliente, por exemplo, ele possui hoje, né, tal comportamento, que é um comportamento de interessado em saúde, interessado em cuidados com a família, ou então um comportamento de compra em delivery, compra de e-commerce, coisas dessa natureza. Então, essas ferramentas são poderosas, né, nesse sentido, de ajudar a identificação do público, né, do comportamento do público-alvo do anunciante, e a gente poder reverter isso para um planejamento de mídia, né, para uma compra mais acertada. Acho que é um momento propício, então, para a gente buscar dessas tecnologias para incorporar aí nas nossas ações publicitárias digitais. Bem legal, é um gancho bem legal, né? A gente sabe quem é o cliente, o anunciante identifica quem é o cliente dele, e aí já pegando o que a Andiara comentou, ele se mantém relevante mesmo no momento de baixa do negócio, o negócio pode estar fechado, etc., porque assim que normalizar, né, o cliente volta com ele não fica esquecido, né? Porque o hábito de consumo, ele vai e vem, né? Com certeza. Ele pode até conhecer uma nova forma de comprar algo e depois, quando tudo voltar ao normal, ele continuar comprando um pouco daquela forma também, né? Nada é totalmente definido. Isso. E aí, pegando esse teu gancho da DMP, tem uma pergunta aqui nesse sentido. De um cliente. Quero impactar uma audiência já definida na minha DMP. Então, ele já tem a audiência dele na DMP. Pergunta é, faz sentido rodar deals por private deal em publishers específicos? Então, por exemplo, ele vai rodar direto para 3 publishers de assuntos diferentes, né? Então, ele quer rodar o deal. Ele faz sentido? Pô, legal a pergunta. Pode fazer sentido, tá? Só que eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e avaliar a real necessidade desse tipo de abordagem. Quando a gente fala, né, de uma audiência mapeada e classificada por uma DMP, a gente está falando, como eu comentei até antes, principalmente de dados que são do próprio anunciante, né, nesses diferentes canais de contato, o aplicativo, o CRM, o site, enfim, né, um ERP. Então, é um público que o anunciante possui e já é extremamente qualificado. É um público que já tem interesse na marca daquele anunciante, que já demonstrou algum tipo de interação, né, de ação com a marca. Então, faz total sentido eu buscar esse público para exibir anúncio. Então, até aí tudo bem. Só que nesse sentido, o que é mais relevante é eu buscar uma comunicação com essa audiência, mas onde quer que ela esteja. Ou seja, né, eu não preciso limitar a minha comunicação com aquele público mapeado somente no site A ou B, que seria nessa lógica do private deal, né? Eu posso direcionar minha audiência, né, minha veiculação para essa audiência em diferentes sites, porque o propósito aqui é que aquela é uma audiência qualificada, independentemente de onde ela esteja, né? Se ela está no aplicativo A, se ela está lá no site, enfim, em um outro publisher que não fosse esse publisher do penso ali do private deal. O importante aqui é que é uma audiência qualificada que faz sentido eu comunicar, né, fazer uma comunicação com ela. Então, nessa linha, sim, né, pode fazer sentido eu associar minha audiência, né, a veiculação a uma audiência que esteja somente em 3 portais, 2 portais, enfim, só que eu posso estar perdendo aí um leque de possibilidades e impactando essa mesma audiência, que é o propósito, né, que é a audiência qualificada, em outros ambientes, né, ambientes que podem me reverter resultado até mais do que limitando para um inventário que seria único ali do publisher A ou do publisher B. Legal? Perfeito, deu para entender bem. A gente indo agora para o tópico investimentos. A primeira pergunta, bem interessante, é uma pergunta que a gente ouve muito dos clientes aí por onde a gente passa, né? Qual o valor de investimento indicado para a programática, né? Que também pode ser traduzido, e aí, quanto que eu preciso investir na programática para eu ter um resultado de acordo com a minha realidade? Qual que é o preço do sucesso? Então, como todas as outras perguntas, né, acho que a gente vai falar, depende. Então, depende do quê? Geralmente, quando nos pedem, né, sugestão de investimento, a gente precisa partir de algum lugar.
E qual que é o nosso porto seguro aí, mais ou menos, para, né, dar uma balizada nesse investimento? É pensar no alcance potencial desse público. Então, quando eu estou falando de um público muito específico, de uma região muito específica, então vamos pegar aí, então, médicos de uma cidadezinha bem pequena. Não tem por que eu investir 500 mil reais ali, sendo que eu encontrei, vi ali, baseado nos nossos planejamentos de audiência, que eu vou conseguir, que, né, o meu universo potencial ali dos médicos naquela cidadezinha é de 200 mil, digamos, né? Então, tem 200 mil médicos naquela cidade. Então, baseado aí num preço de CPM médio, eu vou ver ali que 5 mil reais, por exemplo, já tá bom para eu impactar, levar essa mensagem para esse público, né? Pensando aí num alcance de pelo menos 80%, né? Considerando que eu vou tentar alcançar todo mundo. Então, esse é um público, né? Então, o alcance potencial desse público é baixo e não adianta, quanto mais dinheiro eu colocar, eu só vou estar impactando as mesmas pessoas mais vezes, né? Mas aí, pegando um cenário Brasil, então, Brasil interessados em cinema. Poxa, Brasil interessados em cinema deve ser o quê? Metade da população. Então, daí sim, a gente vai fazer um investimento necessário para eu cobrir pelo menos 80% aí desse universo potencial, já é um investimento muito maior, né? Então, não tem como a gente falar, bota 5 mil que vai funcionar, bota 100 mil que vai funcionar. Até muitas vezes a gente se depara com clientes que querem investir muito dinheiro em um universo que é menor, que a gente, vendo ali o planejamento, né, a gente já sabe dizer, olha, cliente, em vez de a gente fazer isso, então, vamos dividir em várias plataformas, porque daí eu vou ver quem está nessa plataforma não está nessa, então eu vou impactar 100 mil pessoas aqui, outras diferentes 50 mil pessoas ali, outras, né, que têm um comportamento diferente em outro lugar. Então, a gente se depara muito com isso, de ter mais investimento do que esse público, né? E a gente sempre gosta de ser transparente e falar, olha, talvez está um pouco exagerado esse investimento, né? Então, trazer daí uma outra solução, pensar numa solução diferenciada, para fazer com que essa mensagem seja o mais assertiva possível e o mais efetivo, né? Então, não adianta também a gente só impactar muita gente, mas sem ter essa conexão com essas pessoas, né? Então, a resposta certa é depende, e depende muito aí do universo potencial desse público-alvo que a gente está trabalhando. Legal, acho que deu para entender, que depende muito mais do público que o cliente quer atingir do que do tamanho do próprio cliente. Isso, exatamente. E aí, já pegando uma sequência, tem uma pergunta aqui, como definir a divisão de verba por canal? Então, a gente está falando aí falou de tamanho de investimento, né? E como dividir por canal? Quanto que eu coloco? Eu defini lá minha verba. Quanto é que eu coloco em cada canal agora? Legal. Olha, essa aí eu acho que eu posso responder, né? Indo na linha de raciocínio da Indiara, a gente parte, então, de uma variável para poder definir o valor desse investimento. E essa variável pode ser, por exemplo, o alcance potencial e quanto desse potencial que eu quero, né, de fato, veicular, impactar os usuários. Para fazer essa distribuição, então, em diferentes canais, uma forma de pensar em como fazer isso a partir dessa veiculação, quais resultados eu quero alcançar. Então, por exemplo, meu público em potencial, pegando esse gancho da Indiara, seria lá os médicos, né? No Brasil, por exemplo, eu defino ali o meu valor de investimento com base nesse alcance. Só que aí, agora, vamos pensar em objetivos de negócio. A partir desse público que eu vou alcançar, quanto que eu poderia, né, gerar de resultados, por exemplo, de venda ou resultado de tráfego no meu site, quanto que eu necessito para os meus objetivos de negócio de resultados dessa natureza. Então, você pode fazer um penso reverso ali e de identificar que, olha, se eu preciso de tantos acessos, né, no meu site, no período aí de um mês, por exemplo, eu vou usar da mídia, por exemplo, rede de pesquisa, para me entregar parte desse acesso. Mas eu também vou usar da mídia programática, né, com uma peça display, para me entregar parte já com alcance maior. Eu preciso de vendas, vou usar também o YouTube, que está aí dando uma taxa de conversão interessante, ou vou usar, então, de uma mídia Facebook.
Então, o importante aqui eu tenho esse penso do qual o potencial de público alcançar, que vai me fazer, né, de modo indireto, vai me entregar ali o valor que eu faço, que faz sentido ser investido. Beleza. Agora, na distribuição de quais canais, a gente tem que pensar para o objetivo de negócio. Então, no meu objetivo de negócio, vendas, eu preciso de resultados de tráfego no meu site, de conversões no meu site. Quais são os canais que vão a isso e em que proporção? E aí você pode, então, desdobrar essas proporções de cada canal e conseguir identificar ali, nessas proporções, quanto que vai me entregar o resultado que chegue no meu objetivo de negócio, entendeu? Então, o como distribuir entre os canais está muito associado a essa necessidade de negócio, e aí depois você pode fazer essa engenharia reversa, né, de identificar qual que é a taxa de resultado de cada um dos canais e vai chegar, então, nesse valor. Acho que só complementando aí o Alex, então, um pouquinho também, tem um outro pensamento que a gente gosta de usar bastante, que é pensar, então, duas coisas. A primeira é com quem que eu quero falar, né, e onde que essas pessoas estão. Então, fazer essa divisão baseada em como que é o comportamento do meu público-alvo, né? Então, se elas se interagem mais com redes sociais, se elas se interagem mais com portais de notícia. Então, fazer essa divisão pensando no comportamento desse público-alvo, né? E também sobre isso que o Alex falou, sobre objetivos de negócio, né? Então, tem muita gente que pensa, conversão, então vamos jogar lá na rede de pesquisa e pronto, vai converter tudo que eu quero. A gente tem que pensar, e a gente consegue pensar até em nós mesmos, né, no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em comprar alguma coisa, a gente não entra em um site, compra e acabou. Então, a gente pesquisa em vários lugares. Então, eu talvez nem pensava em comprar um brinco colorido, e daí eu vi ali, estava vendo o G1, vi um banner de um brinco colorido legal, pensei, nossa, acho que eu precisava de um brinco colorido. Aí passou uns dias, daí depois eu fui lá, procurei no Instagram quais eram as últimas tendências de brinco, não comprei nada ainda, mas vi lá um monte de tendência. Depois eu vi no Twitter um tweet legal sobre brincos, até que depois de um tempo eu pensei, não, vou comprar esse brinco. Daí eu vou lá, por exemplo, na rede de pesquisa e faço a conversão. Então, é importante sim a gente saber quais são essas ferramentas que trazem esse clique final, né, essa conversão final, mas lembrar sempre que se eu cortar todos os meus outros meios de comunicação, né, todos os meus outros canais, eu posso fazer com que essa pessoa não chegue no clique final dela. Então, pensar aí que a maioria das compras, né, hoje em dia, elas são multicanais, é o que a gente chama, né? Então, essa pesquisa, ela ocorre por um tempo grande em vários canais diferentes. Então, eu vou ver um vídeo, eu vou ver a marca, eu vou ver o Instagram, eu vou ver o site, eu vou ver várias coisas antes de comprar. Então, pensar sempre no objetivo de negócio, né, que nem o Alex falou, mas pensando também aí que não é só porque uma estratégia é muito voltada para clique, que ela não é importante para conversão, porque é ela aí que está preparando o terreno para a pessoa, de fato, converter no final. Excelente. Perfeito. Então, a gente passou pelo planejamento, olhamos o público-alvo, foi definido o investimento, a campanha rodou, e aí chegamos aos resultados. Primeira pergunta aqui. Gostaria de saber mais sobre os ganhos reais para os meus clientes com a mídia programática. Ou seja, uma pergunta aí relacionada a uma dúvida do retorno da mídia programática, de resultados e etc. Legal. Olha, a mídia programática, por definição, ela é uma forma automatizada de se comprar espaço publicitário, né? Então, por conta dessa automatização, um dos ganhos mais claros é quanto à produtividade das equipes de marketing, né? Já começa por aí. Então, assim, uma DSP, ela é um hub de soluções que ajuda o anunciante, né, a acessar diferentes canais de veiculação e com diferentes tipos de mídia. Então, associado a isso, também tem um leque de possibilidades, de funcionalidades, na verdade, que dá para direcionar o seu investimento de uma forma muito mais acertada. Que é um pouco daquilo que a gente vem comentando aí sobre comunicar a mensagem correta para o público correto, certo? Então, assim, na prática, eu estou minimizando custos de equipe, eu estou, né, porque eu tenho uma solução automatizada,
tá? Eu estou minimizando um desperdício de verba pelo fato dessas funcionalidades, né, me entregar uma audiência mais correta naquela minha ação publicitária, e além disso, eu crio uma base mais sólida de obter resultados futuros, porque eu posso aplicar toda essa inteligência dos algoritmos, né, nessa campanha, né, nessa ação. Então, assim, a consequência, né, clara, é o aumento de ROI. Veja bem, eu reduzo custos, eu aprimoro, né, reduzo os desperdícios que eu posso ter com a minha ação e eu aumento os ganhos, né, por base de todo esse aparato tecnológico, de toda essa inteligência por trás. Então, os ganhos reais aí, né, ganhos claros, eu acho que estão muito em cima desses pilares aí, né? Eu estou reduzindo custos de equipe, estou reduzindo desperdício, que eu estou sendo bem mais preciso, né, em toda a minha ação, e eu aumento ganhos porque eu já parto, aquilo que eu disse antes, até ganhando o jogo, né? Eu já parto com uma estratégia mais inteligente de comunicação digital. E acho que a própria questão, adicionando a questão aí da tecnologia, a própria questão da gestão humana ali, do toque humano, consegue ir otimizando conforme a coisa vai acontecendo e ajuda nos resultados. Com certeza. Tem sentido? Tem, né? Com certeza, com certeza. A gestão, a equipe que vai fazer a gestão dessas campanhas, né, essa equipe que já tem essa vivência, que já tem essa experiência, vai conseguir fazer uma leitura mais rápida, uma leitura unificada, né, de não olhar diferentes fornecedores, diferentes dashboards, não, vai ter uma leitura unificada, né, essa DSP, as plataformas que viabilizam, né, a compra via mídia programática, ela é um hub de soluções também para essa geração de insights e essa tomada de decisão mais rápida. Legal, estamos caminhando para o final aqui, ainda em resultados tem uma pergunta que a gente também ouve bastante na área aí de relacionamento com cliente, dúvida de clientes, né? Em relação aos KPIs. Minha maior dificuldade com mídia programática é entender como medir o sucesso dos anúncios. Como definir e acompanhar KPIs de sucesso? Vixe, legal. Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Ainda mais no contexto digital, em que praticamente tudo pode ser medido. Até a gente brinca assim na pública que isso acaba sendo bom e ruim. Eu posso muitas vezes, né, me confundir no que eu tenho que olhar no meio de tanta informação, né? Qual que é o indicador principal que eu devo olhar? Qual que é o conjunto de indicadores que vão representar o melhor resultado da campanha? Então, até nesse sentido, né, para fazer essa avaliação, uma premissa básica que a gente tem é que no nosso dia a dia, um indicador isolado ele não pode representar o sucesso total da ação publicitária, né? Então, um indicador único, ele não representa o sucesso daquela ação, daquela campanha digital. Por exemplo, pode ser que o anunciante tenha uma campanha com foco em geração de tráfego, por exemplo. E, por isso, talvez um dos indicadores que ele olharia é o CTR, né? Pode ser assumido aí como um dos KPIs. Mas ele sozinho, ele não vai representar, né? Ele vai representar muito bem o desempenho, ele não vai representar muito bem o desempenho ou se o retorno àquele investimento está sendo bem sucedido. Veja bem, nesse exemplo, né, que eu estou colocando, é possível que você tenha um CTR alto, uma vez que é uma taxa ali entre cliques e impressões, correto? Mas talvez esses cliques você está pagando caro por ele. Talvez você está tendo que investir muito para que o usuário clique. Às vezes você está investindo muito em um espaço publicitário caro até que tenha aquele clique. Então você vai ter um CPC ruim. Então, por conta desse exemplo, assim, né, até que eu estou dando, é que a gente parte muito com essa premissa quando a gente vai avaliar resultados, que não dá para entender o sucesso da minha ação publicitária em cima de apenas um indicador, tá? Então, assim, uma dica muito importante para entender quais indicadores que uma campanha, né, que pode ser considerado como sucesso uma campanha, é a gente assumir esse penso, essa distribuição de indicadores já no planejamento de mídia. Porque o planejamento de mídia é o momento que a gente vai definir os momentos de campanha, a gente vai definir os objetivos de cada momento, associado ao objetivo de negócio, né, do anunciante, o público, a mensagem. Então, se a gente, nessa etapa, né, de planejamento de mídia, a gente também inclui os KPIs, as coisas começam a facilitar. Porque daí eu verei, né, que no momento ali que eu quero fazer uma comunicação mais voltada ao alcance, eu vou ter um indicador que faça mais sentido de eu observar como sucesso. E vou ter um outro indicador secundário que também vai me mostrar
uma espécie de vetor, né? Um vetor ali de resultado, se eu estou conseguindo chegar lá. Então, para cada momento dessa estrutura de plano de mídia, eu posso ter um conjunto de indicadores, né, que faz mais sentido olhar ao longo da veiculação. Vou dar um exemplo, pensando até no funil de consideração aí, tá? Então, pensa só, um funil, 3 etapas, né, uma etapa mais de conhecimento, uma etapa média ali de consideração e uma etapa final de conversão. Na etapa de conhecimento, né, de você conhecer a marca, identificar que marca é essa, né, quem são os players daquele segmento, enfim, nesse momento do funil, a gente trabalha muito com o posicionamento, né, com o alcance da marca. Então, ali tem algumas métricas, tem alguns KPIs mais importantes. A gente está falando aí de pesquisa de imagem, o próprio alcance, né, de usuários únicos, indo até, não para indicadores de veiculação, mas para indicadores lá do Analytics do cliente, visita as páginas, né, de topo de funil, porcentagem de novas sessões. Então, assim, não basta apenas olhar os relatórios daquela plataforma de veiculação. Você precisa olhar o que de fato, né, o que de resultado real está entregando no site do cliente. Descendo um pouco o funil aí, nessa parte, nesse momento mais de consideração, de interação, né, do usuário com a marca. Então, assim, a gente tem muito objetivo de influenciar que o usuário interaja com o anúncio, né? Influenciar que o usuário interaja no site, né? Então, uma lógica aí é trabalhar muitos diferenciais daquele anunciante, né? Dos seus serviços, produtos. E aí, quais indicadores que a gente pode associar ao sucesso dessas ações? Visita as páginas, né, dos diferentes segmentos do anunciante, dos diferentes produtos, né? O custo pelo clique, como eu falei, indicadores de engajamento, indicadores de como, por exemplo, o CTR, como o próprio engajamento em Facebook também, né? A gente vê se daquela oferta, daquele anúncio, o nosso usuário impactado de fato está consumindo, né, aquela veiculação. Podemos olhar também, olhando agora para o sucesso dentro do site do cliente, olhar se o tempo de permanência daquela audiência é um tempo legal, é um tempo que, de fato, o usuário fica e seja suficiente para ele explorar mais os produtos, né, e os serviços que aquele anunciante oferece. Entendeu? E por fim, né, nessa lógica aí do funil, a gente tem uma série de indicadores que vão nos ajudar a balizar o sucesso de ações voltadas à venda, voltadas à conversão, né? Então, o meu objetivo ali, eu quero influenciar uma ação final, né, daqueles usuários, daqueles possíveis clientes, né? Então, eu posso fazer um trabalho em cima de oferta, de prazos, benefícios, né? Um senso de urgência que o anunciante pode trazer nas suas ações. Mas as métricas aí que podem representar, então, o sucesso, né, número de conversões, né, o custo pela conversão, que a gente chama de CPA, né, custo por aquisição, custo por conversão, mas também a gente pode olhar indicadores também lá do Analytics, porcentagem do tráfego para as páginas de inscrição, por exemplo, num caso de vestibular, ou porcentagem do tráfego em páginas de abandono do carrinho, né? Lá do carrinho que o usuário está comprando no e-commerce e deixa os produtos lá. Então, assim, são alguns indicadores que a gente pode elencar no nosso plano de mídia e entender isso como sucesso da campanha. Só que eu acho que a premissa principal é essa, né? Eu não olhar um indicador isolado, como eu dei o exemplo ali do CTR, e daqui a pouco eu estou tendo um prejuízo, né, de gastar muito por apenas um clique. Ou então daqui a pouco eu não estou observando o que daqueles cliques estão me gerando de acesso qualificado no site. Será que esse tráfego de fato está comprando os meus produtos ou está fazendo adesão aos meus serviços? Então, nunca olhar um indicador isolado e trazer esse penso dos diferentes KPIs lá no plano de mídia, porque aí você já vai partir com uma estrutura sólida e fazer as análises constantes ao longo da veiculação. Isso, e acho que também, né, Alex, é importante ressaltar que aí esses KPIs, eles dependem muito de cliente para cliente, né? Então, não dá aí para comparar, por exemplo, o clique de um que levou a comprar uma TV de R$1.000, um custo por clique de R$5 está maravilhoso, mas um custo por clique aí para comprar um salgadinho que custa
R$1, já não está mais compensando para o cliente. Então, é super importante que esses KPIs sejam pensados pelo cliente, né, baseado aí em qual que é o produto dele, qual que é o retorno dele ali, quanto que ele, né, ele pode gastar R$2 para um clique que ele sabe que a probabilidade de converter é 30%, 40%. Então, cada cliente tem aí o seu planejamento, a sua estrutura, né? Sabe quanto que dá para gastar aí na mídia, né? Então é sempre bom fazer esse planejamento e daí sempre comparar daí o que ele tinha estimado, né? O que é aí para ele o pensamento do estimado com o que de fato foi realizado. Acho que esse é sempre um bom jeito de ver ali, né, relatórios de entrega. Você vai pensar, então se eu tinha estimado que era R$5 e está entregando R$2, nossa, tá bem legal, tá abaixo do meu custo. Então, fazer essa comparação com valores próprios do cliente, né, que façam sentido para ele, para aquele produto. Legal. Muito legal. Acho que falando de KPI, né, a leitura do indicador em si é importante, mas também tão importante quanto é a leitura do ambiente, né? Esses dias a gente tem um exemplo aí de um cliente nosso de pós-graduação, que o objetivo era a conversão. E as conversões estavam acontecendo, mas quando a gente foi fazer uma leitura mais profunda, a gente viu, era um produto de 800, é um curso de pós-graduação de R$800 por mês durante um ano, dá quase 10 mil. Não é uma compra tão rápida, tão simples. E a gente começou a analisar, tinha muita gente entrando no site, pesquisando, vendo os vídeos, voltando, a permanência estava alta. Ou seja, está tudo indo bem. Provavelmente esse cara pode voltar e comprar, ele está interessado, mas não é a compra que ele vai fechar na primeira visita. Então, com certeza. O indicador puro, às vezes, precisa de um olhar mais profundo também, né? Exatamente, e daí é legal trabalhar com um parceiro que vai te ajudar nessas análises, né? Então, que tem aí um conhecimento em analisar o Analytics, instalar tag, fazer essa leitura, né? Então, aí um parceiro também que te forneça um dashboard, o ideal sempre em tempo real, né? Para a gente conseguir acompanhar como é que está a campanha, não só um relatório quando a campanha já acabou, né? Porque daí não tem mais o que fazer. Então, daí, parceiros que te forneçam acesso à informação aí em tempo real, rápido, né? Que seja de um jeito claro, que dê para entender bem também, porque também não adianta só botar um monte de número lá na cara do cliente. Então, tem que ter um entendimento, mostrar o que faz sentido, né? Qual que é, de fato, o KPI que o pessoal da gestão está buscando, né? Muito bom, muito legal. Pessoal, agradecer vocês. Obrigado, Andiara. Obrigado, Alex. A gente está chegando ao fim do nosso Publi Responde. Não sei se querem complementar alguma coisa. O pessoal que está em casa, provavelmente vão nos assistir de casa, né, com esse isolamento social. Fiquem à vontade aí. Quer falar, Alex? Acho que é isso, pessoal. A gente agradece as perguntas de vocês. A gente está aberto sempre para trocar experiências sobre mídia programática, né? Sobre outros assuntos que envolvem esse ecossistema. As perguntas foram bem relevantes para essa primeira rodada. A gente espera que nas próximas rodadas o nível técnico seja tão alto quanto dessa. E estamos sempre abertos aí para trocar experiência e fazer esse papo sempre, tá bom? Isso, podem contar com a gente aí para tirar as dúvidas de vocês, então mandem perguntas, nem se preocupem, não sei, será que essa pergunta é muito simples? Dúvida é dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês a desmistificar aí todas as complicações da mídia programática, e é isso, então que o próximo seja tão legal quanto, mandem suas perguntas aí para a gente. Legal, pessoal, a gente agradece todo mundo que mandou pergunta aí, que assistiu a gente. A gente tentou contemplar aí nas perguntas que foram feitas, a maioria das perguntas, a gente recebeu bastante pergunta, então a gente teve que compilar aí por blocos e tal, mas muito obrigado, nos sigam nas redes sociais, acessem nosso site, tem o blog lá, tem bastante conteúdo, tem cases, tem artigos, enfim, bastante coisa legal aí sobre estratégia digital, mídia programática, coisas legais que a equipe preparou aí para vocês. É isso, obrigado a todos e até o próximo Publi Responde. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço.